Nós estamos no Congresso de Fundamento Apostólico. Posso ouvir amém? O Brasil é uma nação que cultiva muito as emoções. É verdade ou não? É. O Brasil, quando está com as outras nações, ele se sobressai. Ele é o mais alegre, é o mais falante, é o mais emotivo. E isso fala que o povo brasileiro é um povo que vive profundamente sentimentos. E nós estamos trabalhando na nação brasileira os fundamentos apostólicos. O que Deus tem para falar para nós, como estabelecedores de estacas para a nação, no poder apostólico, na unção apostólica de conquistar mesmo a nação para Jesus, o que Deus tem para falar sobre as nossas emoções. Será que se eu fincar uma estaca e eu não trabalhar as minhas emoções, se eu fincar a estaca do ministério e eu não trabalhar as minhas emoções, será que eu posso quebrar essa estaca? Esse fundamento, será que algum fundamento pode vir a ruir por causa das emoções não trabalhadas, não direcionadas pelos princípios bíblicos? Será que emoções tóxicas podem destruir um propósito de uma pessoa? E aí eu quero falar do nosso apóstolo Paulo, um grande, espetacular exemplo de alguém altamente fincado no propósito divino, altamente focado no propósito divino. Paulo, pelos seus escritos, não se distraía do seu propósito, não era uma pessoa vulnerável, não era uma pessoa de altos e baixos diante do seu propósito. Ele decidiu cumprir o ministério de Cristo e a obra, por isso ele disse: eu vou à cruz todos os dias, eu morro todos os dias, não tem nada mais precioso para mim a não ser pregar o evangelho, cumprir o evangelho, ser testemunha do evangelho. E Deus está levantando o Brasil como nação apostólica para pregar o evangelho, para entrar nas nações que o evangelho ainda não penetrou. Mas, se nós formos estudar as cartas de Paulo, Paulo trabalha extremamente nas emoções das igrejas. Paulo trabalha de uma forma especial com os sentimentos. Paulo trabalha de uma forma muito responsável com aquilo que a gente sente. E Paulo coloca que uma igreja como a igreja de Coríntios, que era uma igreja que vivia os desafios daquela época, mas ela era misturada entre ídolos e ela era também misturada com emoções que destruíam o propósito. Eles eram briguentos, eles eram meninos, eles eram difamadores, eles eram maliciosos, e Paulo entra na emoção do povo para trabalhar pelos princípios. Queridos, o Brasil irá conquistar de uma forma extraordinária, mas nós perdemos uma Copa, e um dos pontos a ser colocado foi porque o brasileiro não aguenta pressão. O brasileiro afrouxa em meio a regras duras. É um povo sentimental. Então, eu creio que Deus está trabalhando as nossas vidas para nós não sermos roubados da nossa colheita. Posso ouvir amém? Não ser roubado na sua conquista, porque emoções tóxicas roubam a conquista, roubam a colheita, falam em ministério, igrejas fecham. O céu passa a não ter mais sabor quando nós estamos intoxicados na nossa alma. O evangelho fica fraco, a fé não tem força, parece que as coisas vão perdendo brilho, nada mais brilha quando nós
nós estamos intoxicados, envenenados. As nossas emoções podem fechar a porta dos céus para nós. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Olha como Paulo, eu quero trazer só esse texto, mas em cada carta de Paulo, ele trabalha as emoções da igreja. Colossenses 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminais, pois as vossas inclinações carnais. Ele fala aqui dos pecados: prostituição, impureza, paixão, a vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus. Olha só, aqui está, porque nós experimentamos ira de Deus, maldição, destruição em nós, na família, no momento que renovar seu homem espiritual, suas emoções pela palavra, pelo princípio, para que você sobreviva. Entre agora com o slide emoções tóxicas, e nós vamos ver que as emoções tóxicas, elas têm o poder de destruir. Satanás vai buscar trabalhar nossa vida com as emoções erradas, com emoções tóxicas, com emoções doentias, para frustrar os propósitos de Deus. Aí está emoções tóxicas e mortais, porque elas levam à morte os nossos sonhos, a nossa vida. Uma vez que atitudes ruins se desenvolvem através daquilo que pensamos. Igreja, pare um pouquinho. A primeira coisa no processo do nosso cérebro é pensamentos, nunca sentimentos. Primeiro gatilho, primeira iniciativa, o cérebro funciona a partir do ato de pensar. Por isso que Romanos 12:2 diz que nós temos que renovar o entendimento, porque tudo na nossa vida funciona através do nosso cérebro. Satanás, o reino do Espírito, e Deus, o reino do Espírito, da luz, só vai trabalhar na terra através do seu cérebro. Você pode perder suas mãos, mas não perca seu cérebro. Você pode perder suas pernas, mas não perca suas emoções. Não perca o seu cérebro, não perca a sua consciência. Satanás, para trabalhar na terra, precisa de uma mente. Deus, para trabalhar na terra, precisa de uma mente. Porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Foi dada a nós. E quem comanda a nossa vida é o nosso cérebro, irmãos. É o nosso cérebro, o nosso espírito reside na parte ventral. Mas do espírito sobe tudo a mente, sobe tudo as emoções, e é o cérebro que desata o seu comportamento, é o cérebro que desata seus pensamentos, é o cérebro que desata seus sentimentos. Pastores, não adianta conhecer a história da igreja se você não conhecer mente humana. Porque o seu material de trabalho é gente, não tem lugar para ter mais emoções variadas do que igreja. Não é verdade? Tem pessoas que quando olham para uma igreja, o desenvolvimento de uma igreja e o crescimento e tudo, acha que tudo é muito fácil, não é, pastor Wellington? Mas dia a dia tem que trabalhar as maldições, as toxicidades. E isso fala de ser humano, fala de mente, fala de espírito, fala de emoções. Nós precisamos de uma mente transformada para o governo do Brasil. Posso ouvir amém? Próximo slide diz: amargura, ressentimento e falta de perdão é um material. E aí eu digo, extremamente tóxico. Esse material, e ele é liberado através das nossas emoções. Aí você vai ver um fígado, aí você vai ver, aqui eu posso ver melhor, fígado e outras partes do nosso corpo,
Porque você é gente. Geração apostólica é gente, não é um pedaço de pau andando na rua. Você tem fígado, você tem coração, você tem cérebro, você tem as emoções, sentimentos bons e ruins, vinculando, aliás, trabalhando, caminhando pelo seu corpo diariamente, minuto pós minuto. E aí o nosso corpo pode ser extremamente afetado pelas doenças quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos as coisas amargas do nosso coração. Próximo slide. Pessoas que sofrem de vesícula, de fígado. Todos nós, claro, vamos passar por desafio das nossas emoções e vamos, amargura aí, ó. Você está vendo que esse slide ele é muito interessante? Porque ele é uma pessoa que vai se transformando numa árvore, não é? Porque aqui Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz, diga, nenhuma raiz. Brasil, nenhuma raiz. Brasil, nenhuma raiz. Posso ouvir amém? Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A amargura tem o poder de perturbar a mente. A amargura tem o poder de trazer doenças mentais. A amargura tem o poder de trazer transtornos, tanto emocionais quanto mentais. A Bíblia nos diz, aí o texto novamente, a Bíblia nos diz que a amargura perturba. Eu disse a vocês que o reino do Espírito, seja ele luz ou trevas, só age na terra através da mente humana, do espírito humano e do corpo humano. Quando Paulo diz, ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Paulo está tratando a igreja aqui, é Hebreus, né? Não sabe se é Paulo, e outros dizem que é outro aí, as questões teológicas, mas esse autor está tratando a igreja, escreve para a igreja, e ele coloca que isso aí pode trazer uma perturbação no ambiente. E você pode perder o propósito por causa das raízes de amargura. É uma raiz, ela contamina. Diga, amargura contamina. Vamos para o próximo. Brasil, ressentimento e o ato de não perdoar. Ressentimento e o ato de não perdoar. 1 Pedro 4:8 diz, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros. Posso ouvir amém? Nós somos uma nação que o amor arde. Não pode ser em ciúmes, mas arde porque se nós fôssemos qualificar o Brasil nos temperamentos, nós diríamos que o Brasil é um país altamente sanguíneo. Ele ferve, ele tem sangue, ele vive as emoções profundamente. Ele diz amor um para com os outros. Nos fundamentos da igreja, Paulo, ele ensina igual um símbolo que retine, se você não tiver amor. E Paulo fala profundamente da vida, dos sentimentos, quando traz o princípio de amor. Agora, amor exige compromisso com as emoções. Exige compromisso com os princípios. Próximo. Ressentimento e perdão, já falamos, o próximo slide, pode colocar. Isso. Alimentar-se constantemente de tais emoções nos adoece. Está falando de amargura. Está falando de ressentimento. Está falando de medo. Adoece o coração. Próximo slide, pode ir para frente. Alegria é uma das emoções mais benéfica para o organismo. O amor
Como falamos no texto passado, que devemos amar um outro. Aqui não é emoção tóxica, mas é emoção, sentimento que cura. Nós poderíamos dizer assim, amor é um princípio bíblico. E aí nós precisamos entender que não tem nenhum princípio e nenhuma lei que não possa se conectar com as emoções. Quando uma pessoa age em fé, que é um dos princípios da conquista, e ela não tem amor, ela não conecta os sentimentos das pessoas. Ela não faz relacionamento. Ela não conecta um ao outro e as pessoas a ela. Então, no princípio de fé, eu tenho que ter amor. Posso ouvir amém? Próximo, ele diz, aqui a alegria, o perdão. Brasil, nós precisamos perdoar. Posso ouvir amém? Você quer viver bem, você quer fazer suas conquistas, você quer ministério que flua, você quer liderança equilibrada, sarada, você vai ter que ser o mestre do ato de perdoar. Perdoe velozmente, não demore para perdoar, perdoe muito rápido. Quanto mais tempo você permanece com sua causa de mágoa, de dor, de ressentimento, mais tempo você dará as toxinas do seu organismo para adoecer. Uma das coisas que um filho mais espera de um pai é que no dia do erro ele peça perdão. Não é verdade? Ou coisa dura você ter um pai, e pais cometem erros, são pessoas. E no dia do erro não pedem perdão. O exemplo terrível que nós podemos dar para a geração que está desabrochando, brotando, é esse. O princípio de não perdoar. Ou coisa terrível e marcante na vida de um discípulo é quando nós erramos e não temos a capacidade de perdoar. Princípios apostólicos falam de restauração de vidas, aonde quer que nós estejamos. E eu quero dizer, e fechar nesse momento, e dizer a você que perdão é o remédio mais curativo que nós podemos experimentar na nossa história. Queria que você se colocasse de pé. Quanto mais nós vivemos as emoções, mais necessidade nós temos de perdoar. Porque as nossas emoções, elas são feitas de um tecido altamente sensível. Muito sensível. Por mais que a gente tente ser forte, a gente sente. Coloque a mão no seu coração. Peça que o Espírito de Deus, como brasileiro, compromissado de restaurar uma nação, saiba que se os nossos corações não forem restaurados e firmados no princípio da palavra, nós podemos ter promessas e se frustrarmos nelas mesmas. Senhor, aqui está o Brasil. Nós diante de Ti, no útero dessa nação, Tu nos fizeste com uma singularidade única de um povo alegre, um povo feliz, um povo vibrante, um povo que vive profundamente as emoções, um povo que reage. Mas nós também reconhecemos que como brasileiros nós necessitamos sermos fortalecidos, sermos curados, adquirirmos do Senhor habilidade e sabedoria para lidar com as nossas emoções. Meu Deus, não nos deixe estabelecer os fundamentos do Evangelho e depois tornarmos uma vergonha, porque não cuidamos das nossas emoções. A amargura, a raiva, o ódio, a decepção e a frustração não podem tomar conta da nossa vida. E nós declaramos que o Brasil é um país equilibrado nas emoções. O Brasil é um país segundo o teu coração nas emoções. Em nome de Jesus, amém e amém.
Aleluia.